Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura dessa obra maravilhosa que foi lançada pela editora Reflexão em 2019. Já faz uns 3, 4 anos aí que eu tenho essa obra e eu nunca fiz um review sobre ela, tá? Eu já citei ela em algumas lives, né? Em alguns reviews que eu já fiz, mas eu nunca fiz o review de forma exaustiva sobre ela. E eu estarei fazendo agora. Eu tenho muito material, né? E tem material que eu comprei aí já faz 2 anos, 3 anos, e eu nunca fiz o review. Mas eu estou aqui dando uma olhada na minha biblioteca e vi essa obra e falei, não, tenho que fazer o review. Pô, essa obra foi lançada em 2019. Eu tenho aí já faz 4 anos praticamente essa obra e eu não fiz o review ainda dela. Eu tenho que fazer. Principalmente agora que sempre volta à tona, né, os debates na internet aí, como é que você vê? No Instagram, mais no Instagram, né? A briga aí entre arminianos e calvinistas, né, se degladiando, se atacando. Isso é coisa de bobo, gente que não tem o que fazer. Porque arminianos e calvinistas são os irmãos em Cristo. São irmãos em Cristo. Aí tem calvinista que fala que arminiano é herege, não é irmão. Tem arminiano falando que calvinista que é herege, que não é irmão em Cristo. É uma briga desnecessária, tá? Desnecessária. E é por isso também que eu não sou nenhum nem outro, né? Eu não sou nem arminiano nem calvinista. Mas por que, Elias? Porque o arminianismo tem falhas, não é um sistema perfeito, e o calvinismo também tem falhas. A Bíblia não é arminiana nem calvinista, eu sempre falo isso. Não adianta você querer arminianizar ou calvinizar as escrituras. Tem muita coisa no arminianismo que eu concordo. E tem muita coisa no calvinismo que eu concordo. Agora não dá para eu defender o sistema 100%, porque tem problemas, tem falhas. Há textos bíblicos que não concordam com o arminianismo e há textos bíblicos que não concordam com a linha calvinista, com o calvinismo. Então não dá para você fechar com todo o sistema, o pacote completo. Tá? Essa é a minha posição, sempre foi. O Rodrigo Calça Lemos, tá? É um jovem pastor, mestre em teologia, tá? Ele também tem ênfase aí na língua grega e ele também trabalha com a exegese e a hermenêutica, né? A interpretação bíblica. E nesse livro bem documentado dele, Os Pais da Igreja e a Segurança Eterna dos Salvos, uma introdução ao pensamento patrístico acerca da perca ou da possibilidade da apostasia, é maravilhoso, aonde ele vai trazer aqui e demonstrar que os pais da igreja, antes de Agostinho, tá, eram unânimes em defender a possibilidade da queda, de se apostatar da fé. Tá? Isso é um fato. E Agostinho de Hipona, ele vai citar aqui, você tem que tomar cuidado ao você ler Agostinho. Por quê? Há o pensamento do Agostinho jovem. O Agostinho jovem, ele pensava uma coisa, ele defendia o livre-arbítrio, a presciência divina na eleição, tá? A possibilidade de se apostatar. Esse é o Agostinho jovem, mais jovem. Mas o Agostinho mais idoso, ele muda completamente. Ele não defende mais livre-arbítrio, não defende mais a presciência em relação à eleição. Ele defende a eleição incondicional, a dupla predestinação, tá? Tudo isso hoje o calvinismo defende, né? Então quem colocou o chão, quem pavimentou, tá, a ideia aí da dupla predestinação foi Agostinho de Hipona. E tudo isso o Rodrigo Calça Lemos vai citar. Ele congrega, né? E é um dos pastores lá, um dos auxiliares do pastor Carlos Augusto Vailate, que é muito conhecido. E o pastor Vailate, ele pastoreia a Igreja Evangélica Jaboque. A Igreja Evangélica Jaboque. Tá? E o Rodrigo Calça Lemos congrega lá. Tá aqui, ó. Rodrigo Calça Lemos é graduado em Teologia pelo Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro, professor de EBD na Igreja Evangélica Jaboque, nas áreas de Bíblia e Teologia Sistemática, e casado com Aline Cristina Lemos. E como eu falei, ele também dá aula de grego e ele também dá aula de exegese e hermenêutica, né? É a área dele também.
Aqui não é citado, mas ele também tem informações dessa área aí. Hino Novo, inclusive eu sempre acompanho ele, né? Acompanhe lá o Instagram dele, coloca lá, Rodrigo Calça Lemos. O Instagram dele é top, tá? Traz muita coisa lá interessante na área da exegese e da hermenêutica, tá? Show de bola. Essa obra tem aí, ó, 124 páginas. 124 páginas. E aqui, ó, na bibliografia, toda a bibliografia, tá, que ele consultou, são obras que você pode adquirir, tá? A maioria, né, está em português. Tem obras aqui que ele cita, né, que são obras que não foram traduzidas, está em inglês, mas se você ler inglês, você pode adquirir. Mas a maioria das obras que ele cita aqui, tá, que ele usou para escrever esse livro, você pode adquirir todas, tá? Todas. Show de bola. E se você quer conhecer também o pensamento patrístico dos pais da igreja, você tem aquela coleção exaustiva da Paulus, né? Dos pais da igreja, tá? Os pais apostólicos, enfim, você tem tanta obra ali, né? Eu penso adquirir, mas é uma obra muito cara, né, gente? A coleção muito cara, mas vale muito a pena. Você concordando ou não com os pais da igreja, eles foram importantes demais. Muito importantes. Tanto os pais apostólicos, os pais polemistas, os pais apologetas, enfim. Os pais latinos, os pais gregos. Tá aqui, ó, essa obra foi lançada em 2019 pela editora Reflexão. Eu não sei o que aconteceu com essa editora, porque ela estava trazendo muita obra, né? Muitas obras. E faz tempo que ela não traz assim obras relevantes. Faz tempo. Não sei o que aconteceu. Não sei se passaram por alguma crise financeira, tá? Mas a editora Reflexão é uma das melhores editoras arminianas que traz materiais arminianos no Brasil, tá? Muito boa, muito boa, muito boa. Inclusive, em breve eu vou fazer um review aqui de uma obra, gente, tá? Que faz uma exposição do arminianismo fantástico, tá? Graça para Todos, o nome da obra. Graça para Todos, tá? Em breve estarei fazendo um review dessa obra para vocês. Tá aqui, ó. Então ela foi lançada em março de 2019, faz 5 anos, né? Aqui você tem um agradecimento dele. Ele agradece aqui ao mestre, né? Também foi professor dele no seminário, o Carlos Augusto Vailate, que dispensa apresentações, né? E o Vailate, ele é arminiano, roxo, e um homem de Deus. Você tem os agradecimentos, prefácio, introdução. Aí no capítulo 1 ele já começa, né, falando sobre a origem do ensino, uma vez salvo, sempre salvo. Isso surgiu da onde? De onde veio? Lembrando que essa ideia da perseverança dos santos, uma vez salvo, sempre salvo, começa em Agostinho, tá? O Agostinho velho, o Agostinho mais maduro, porque o Agostinho jovem não pensava assim. Esse é o capítulo 1. O capítulo 2, ele vai trabalhar aqui os pais apostólicos e a segurança eterna dos salvos. Quando você fala de pais apostólicos, você fala da primeira geração, tá, de teólogos ali, pós-apóstolos, depois os apóstolos morreram, e não só, tá, homens que defenderam a fé cristã e falaram, né, escreveram, mas também obras, como a de Daquê, chamada o Manual dos 12 Apóstolos, que é o documento mais antigo, é o manual mais antigo cristão, tá? Que fala de várias coisas, como o batismo, como celebrar o batismo, a ceia do Senhor, como deve ordenar os ministros, tá? Como descobrir que alguém é falso profeta. Enfim, é show de bola a de Daquê. E você pode adquirir em PDF, você pode comprar também, é muito barato, né? Na Amazon acho que está R$13, R$14, tá? De Daquê, você pode adquirir aí para conhecer. Aí você tem Clemente de Roma, segunda carta de Clemente, né, que é aos Coríntios, né? Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, carta de Barnabé, o pastor de Hermas.
São obras aí importantíssimas, né? Todas elas falando sobre a segurança eterna dos salvos. E nessas obras você tem claramente, tá, trechos ali que falam sobre a salvação no sentido de que o cristão deve ter cuidado para não se apostatar. Então, tanto as obras como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e o Policarpo de Esmirna, eles defendiam que o crente pode sim se apostatar, pode desertar, tem que tomar cuidado, tem que vigiar, tem que perseverar. Depois do capítulo 3, ele vai falar dos pais gregos e a segurança eterna dos salvos. Claro que ele não vai citar todos os pais gregos, né, gente? Mas ele pega os principais, tá? Como Justino Marte, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Orígenes, Atanásio, Basílio de Cesareia, João Crisóstomo, Cirilo de Jerusalém e Cirilo de Alexandria. Então ele vai citar aqui frases, tá? A obra é bem documentada. Você vai ver aqui as notas de rodapé que eu vou mostrar para vocês, tá? As citações dele, de onde ele tirou as citações dos pais da igreja. E todas as citações, tá, envolvem o tema do livro. E esses pais, nesse caso aqui os gregos, criam que o crente sim pode se apostatar. Pode se apostatar. Depois ele vai para o último capítulo, capítulo 4, os pais latinos, que são os pais romanos, né? E a segurança eterna dos salvos. Aqui ele vai citar só 4, que são importantíssimos, né? Tertuliano, Cipriano, Jerônimo, muito conhecido, foi ele que traduziu o Novo e o Antigo Testamento para o latim, a famosa Vulgata Latina, né? Que se tornou o texto principal, a Bíblia principal, ou a tradução principal, ou a versão principal da Igreja Católica Apostólica Romana. A tradução de Jerônimo para o latim, tanto do Antigo Testamento como para quanto o Antigo e o Novo Testamento, tá? Ele traduziu para o latim. E o famoso Agostinho de Hipona, né? Onde ele vai falar das duas fases de Agostinho: a fase antes, a sua fase jovem, quando ele era jovem, ele defendia muita coisa que os arminianos defendem hoje, e o Agostinho mais idoso, mais experiente, após o debate dele com Pelágio, ele muda completamente, começa a defender a dupla predestinação, tá? E outras coisas que o calvinismo moderno defende, tá? Aí você tem considerações finais, referências bibliográficas. Vamos pegar aqui um capítulo, rapidamente. Você tem um capítulo 1, a Didaquê. Deixa eu pegar aqui o capítulo 1, vai. A página 34. Tá aqui, ó. Didaquê. Ele fala aqui, ó. Também chamada de um ensino dos 12 apóstolos, é considerada o mais antigo manual eclesiástico do cristianismo. Segundo Quasten, um historiador, a Didaquê é o documento mais importante da era pós-apostólica. É a mais antiga fonte de legislação eclesiástica que possuímos. Sua datação pode variar entre os anos 60 a 90 depois de Cristo, até o início do segundo século, tendo sido escrita possivelmente na Palestina ou na Síria. E como eu falei para vocês, a Didaquê, tá, existem vários ensinos ali. Como celebrar a ceia, como ordenar os obreiros, os bispos, como deve ser o batismo. É maravilhoso, maravilhoso. E aqui, a Didaquê, tá, há uma parte que quem escreveu, né, nós não sabemos quem escreveu, a Didaquê, fala sobre, ou adverte sobre a segurança ou perigo da apostasia, de se apostatar. Tá? A obra é bem documentada, cheia de notas de rodapé, né? As citações que ele faz aqui, tá bem apontado, é um livro muito bem escrito, tá? O Rodrigo Calça-Lemos, ele fez uma pesquisa maravilhosa. Então tá aqui, ó. Por se tratar de um manual eclesiástico antigo, devemos notar o que ele tem a dizer a respeito da segurança da salvação. Neste documento encontramos as seguintes advertências. Aqui eu não vou ler. Você vai pausar aí o vídeo e você vai ler
o que diz a de daqui. Até aproximei mais aí, ó. Olha as advertências. Pausa aí para você ler. E aqui ele vai comentar sobre a citação linda. Ele só cita uma parte aqui da didaquia, né? Depois ele vai para Clemente de Roma, tá? E vai também tirar, e vai falar das citações de Clemente de Roma sobre a segurança eterna dos salvos. Depois ele vai pegar aqui, ó, a segunda de Clemente, que é a segunda carta segunda carta de Clemente, né? O segunda Clemente, que ele escreveu aos Coríntios, tá? E aqui ele fala aqui, ó. Segunda Clemente, assim chamada devido à errônea identificação de sua autoria com Clemente, bispo de Roma. É um sermão anônimo, escrito possivelmente em Alexandria, no Egito, antes da metade do segundo século. Tá? Então, possivelmente o autor é anônimo, né? Que colocou o nome de Clemente. Mas é uma carta importante e toca no assunto, fala sobre a perseverança dos santos. Tá? Lembrando que você não pode confundir, né? Existe o Clemente de Roma, tá? Que era romano, e o Clemente de Alexandria, que era grego. Tá? Tem o mesmo nome, mas são pessoas diferentes. E aqui, ó, ele vai falar sobre a possibilidade da apostasia, né? Aqui, ó. Você pode pausar aí para ler esse documento. Aqui continua. E aí ele vai citar falar um pouquinho sobre essa primeira advertência. Depois continua aqui, ó, uma advertência severa contra a apostasia, né? O perigo de desertar. Aqui, ó. Essa carta cita. E nessa citação o autor demonstra que as coisas deste mundo são efêmeras em contraste com as celestiais. Show. Aqui continua, tá, um outro trecho dessa carta, tá? E olha o que ele fala aqui, ó. Não vou ler por causa do tempo, tá? Mas você pausa aí para ler. Aí, ó. Pausa aí para vocês lerem. E aqui, outra citação. Essa aqui é um sermão, né? Praticamente essa segunda Clemente. É um sermão. Depois ele vai para Inácio de Antioquia. E assim ele vai citando, né? As palavras desses camaradas. Deixa eu pegar aqui. No capítulo, o último capítulo, capítulo 4, quando ele vai falar de Agostinho, ele vai falar um pouco do Agostinho jovem, rapidamente, e o que ele pensava, e depois a sua mudança, né? Após o debate com Pelágio, ele muda completamente e começa a defender, tá, aquilo que hoje o calvinismo defende, tá? Deixa eu pegar aqui o capítulo 1, a origem do ensino, uma vez salvo, sempre salvo, que é o capítulo de partida dessa obra, né? Tá aqui, ó. A origem do ensino, uma vez salvo, sempre salvo. E sempre você vai ter, ó, obras maravilhosas daquele citando, ó. Tá? Tô de rodapé. Essa obra que eu tenho, Justo Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo, são 2 volumes. Ele cita aqui. História da Teologia Cristã, do Roger Olson, que é uma obra maravilhosa. Eu tenho também. Tem essa obra também do Justo Gonzalez, A História do Pensamento Cristão. Muito bom, são 3 volumes. Essa obra do Justo Gonzalez, que é um doutor
em História da Igreja. Show de bola. Ele fala aqui, ó, conforme prometemos na introdução, começaremos examinando a opinião de alguns estudiosos quanto à gênese, ou o início, né, do ensino uma vez salvo, sempre salvo, na história. Antes, porém, de começar este ponto, uma questão prévia precisa ser esclarecida. Ao iniciarmos o estudo da tradição mais antiga, por razões de espaço, forneceremos apenas algumas informações dessa época, tá? Aqui ele já oferece uma obra. Para maiores informações sobre esse período, consulte Henry Chadwick, A Igreja Primitiva, tá? Que é o de editora Ulisseia, uma obra publicada em 69. Eu não pesquisei sobre essa obra, mas talvez você pode encontrá-la na estante virtual, onde ele vai trazer essas informações mais detalhadas. Os primeiros cristãos estavam lidando com diversas perseguições físicas e intelectuais. Por isso, muitos dos seus escritos eram direcionados contra judeus e pagãos. Tá? Você tem que também entender o contexto da época, né? As discussões até o IV século se concentravam sobre temas como a extensão do cânon, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Aí você tem os 4 primeiros concílios que tratou sobre isso, né? Sobre a cristologia, a teotologia e a pneumatologia. A pessoa do Espírito Santo, a igreja e os sacramentos. Assim sendo, a igreja cristã deste período não se debruçou detidamente sobre o tema da segurança eterna dos salvos. Afinal, naqueles dias, os seus desafios eram outros. Não obstante, embora os primeiros pais da igreja não tenham tratado estritamente a respeito desse assunto, acreditamos que seja possível vislumbrar o ensino da perda da salvação em seus escritos. Porque a linha arminiana, gente, tanto o arminianismo clássico como o arminianismo wesleyano, né, defende isso, a possibilidade de se apostatar. E há diferenças entre o arminianismo clássico e o wesleyano. Eu fiz aqui uma live, já faz um tempo já, sobre as diferenças entre o arminianismo clássico e o arminianismo wesleyano. É só você colocar aqui no YouTube, diferenças entre o arminianismo clássico e o wesleyano, vai aparecer lá a minha live, a live que eu fiz. Uma live bem detalhada. Tá? Quais são os pontos de diferenças, né? Quais são as pequenas diferenças entre esses dois sistemas? Tá? Eu sou arminiano clássico. Eu sou arminiano wesleyano. Tem diferenças. Tá? E eu explico nessa live aí. Vamos lá. Depois desses importantes esclarecimentos, voltemos a nossa atenção sobre a origem do ensino uma vez salvo, sempre salvo. Ao que parece, Agostinho, bispo de Hipona, diferentemente daquilo que foi dito por alguns teólogos, foi o primeiro pai da igreja a formular o conceito da perseverança dos santos. Se não, acompanhe o nosso texto. Então, estudando, né, sobre esse assunto, você vai perceber que quem traz isso à tona é Agostinho de Hipona. E aí, nele, há um divisor de águas. Porque muitos seguiram Agostinho. Tá? E quando você vai pegar os reformadores, Lutero, tá? Ele era agostiniano. João Calvino. Tá? E vários reformadores. Veja a influência e o peso de Agostinho, né? De acordo com Justo Gonzalez, que é um doutor respeitadíssimo, né, em História da Igreja, a doutrina da perseverança dos santos parece ter sido proposta primeiramente por Agostinho, bispo de Hipona. Berkoff, no mesmo modo, afirma que quem primeiro ensinou de maneira explícita esta doutrina foi Agostinho. Além deste, Kisley também concorda que foi Agostinho quem primeiramente elaborou uma doutrina da perseverança como consequência de suas convicções a respeito da predestinação. Para Jack Cottrell, nenhum dos 5 pontos do calvinismo, incluindo, né, o último, a perseverança dos santos, estava presente na cristandade até Agostinho. Tá? Daniel Corner dedicou um capítulo do seu livro, tá? Aqui ele coloca em inglês e aqui é a tradução, A Segurança Condicional do Crente,
um estudo sobre a perseverança e a queda, para demonstrar a origem do ensino, uma vez salvo, sempre salvo, e concluiu que ele começou com Agostinho no quinto século. Veja, ele está trazendo aqui vários eruditos mostrando que começou com Agostinho essa ideia. E concluiu que ele começou com Agostinho no quinto século. Cadê? Segundo Henry Knapp, a maioria das pesquisas sobre a perseverança dos santos é unânime em apontar Agostinho como o formulador original da doutrina. Steve esse nome aqui é difícil, hein? Steve Wiltzik, em seu artigo, está aqui em inglês, mas aqui está a tradução. O inadequado precedente histórico para uma vez salvo, sempre salvo, recorre ao estudioso católico James Akin e ao pesquisador David Berkott para atestar que a crença da imperdibilidade da salvação não está presente antes de João Calvino. Não está presente antes de João Calvino. Até mesmo o erudito holandês Jacob Arminio, em sua obra Um Exame do Tratado de William Perkins a respeito da ordem e do modo da predestinação, diz que a fé verdadeira e de salvação pode ser total e finalmente perdida. Eu não ousaria dizer de imediato, por mais que muitos dos patriarcas, os pais da igreja, pareçam afirmar isso com frequência. John Jefferson Davis também dá a entender que a doutrina da perseverança incondicional dos santos entrou em discussão somente com Agostinho. Na opinião de White, nos séculos pós-apostólicos, os batizados eram proclamados assim: que nenhum de vós seja achado um desertor, e a severidade que prevalecia negava todo e qualquer consolo àqueles que decaíam da pureza conferida no batismo. Aí ele vai seguindo aqui. Então, no primeiro capítulo, ele demonstra, tá? Através daqui, a nota de rodapé, você tem de onde ele tirou as citações. Júlio Gonzalez, Luiz Berkoff, Kisley, tá? Jack Cottrell, Daniel Corner, Henry Knapp, enfim. Então, é unânime. Todos esses eruditos que ele cita aqui, fora outros que ele não citou, né, devido ao tempo e o espaço também, que afirmam de maneira inequívoca que quem começou e quem trouxe isso de maneira exaustiva, esse assunto em pauta, sobre a perseverança dos santos, uma vez salvo, sempre salvo, foi Agostinho de Hipona, mas o Agostinho velho, o Agostinho mais idoso, porque o Agostinho jovem não pensava assim. Então, depois do primeiro capítulo, ele explicar isso, ele começa aí o capítulo 2, o 3 e o 4, citando os pais da igreja, tá? Então, é uma obra maravilhosa para você que é arminiano e quer argumentar com calvinistas, né, citando fatos. Essa obra vai te ajudar, tá? Por que é importante eles? Mas os pais da igreja não é a Bíblia. É verdade, não é a Bíblia. Não é a Bíblia. Mas eles são muito importantes para você trazer aí o pensamento, né, dos primórdios, os primeiros teólogos da igreja, o que eles falaram, o que eles escreveram sobre esse assunto, tá? Que é muito debatido. E a questão que fica é essa: a Bíblia defende a perca da salvação? E aí que tá. Tem vários textos bíblicos, vários, que garantem a salvação. Por outro lado, também tem uma gama de textos bíblicos que mostram para você tomar cuidado, para você vigiar, tá? Que você pode se apostatar, que você pode desertar, que você pode desistir. E aí, como que fica? É por isso que eu não sou nem arminiano nem calvinista, gente. Porque a mesma Bíblia que garante a salvação, textos claríssimos, tá? Também em outros textos vai dizer que você tem que tomar cuidado, você tem que vigiar, você tem que perseverar, enfim. Então, é um assunto complexo, né? Complexo. E você? Você crê que o salvo pode perder a salvação? Você não crê? Comente aqui embaixo. E também comente sobre esse livro. Deixa aqui as suas impressões, deixa aqui o seu like, tá bom? Deus e Cristo vos abençoe. Tamo junto e misturado. Até as próximas indicações.